O Espírito Valério, no livro Bem-aventurados os Simples, na psicografia de Valdo Vieira, ele relata um fato de um homem idoso, doente, coberto de feridas, que bateu à porta de uma casa muito luxuosa, muito rica, pedindo ajuda. E a mulher abriu a porta, uma mulher proprietária da casa, que era muito rica, abriu a porta e deparou com aquele homem. E ela ficou olhando e tal, e ele pediu ajuda. E ela disse, insensivelmente, friamente, ela disse que não tinha nada para ajudá-lo, não tinha nada para doar a ele. E fechou a porta e entrou para dentro da casa reclamando que malandro, essas pessoas vadias deveriam estar na cadeia, e falando todo tipo de impropérios contra aquele homem, tão miserável, tão infeliz. E nisso que ela está dentro de casa, passa um camundongo, correndo aos pés daquela mulher. E ela, quando se deparou com o camundongo, ela ficou assustadíssima. Começou a gritar por socorro, chorando. O coração batia descompassadamente e ela se lastimando, suando frio, pálida, por conta daquele camundongo. E o Valério comenta que muitas das nossas comoções são assim. Nós não nos sensibilizamos com o ser humano, com o sofrimento de um ser humano, de um irmão nosso, e nos desestruturamos, ficamos completamente desequilibrados emocionalmente por conta de um acontecimento banal. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Quando essas pessoas não conseguem controlar a sua sensibilidade, não conseguem vigiar as suas reações, não conseguem se educar diante das situações que aparecem na vida. Então, aquela mulher não desenvolveu o sentimento que é chamado hoje de empatia. Ela não teve a capacidade de trocar de lugar com o outro, de pensar assim, se fosse eu que tivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como Jesus trataria aquele homem tão idoso, tão doente, tão magro, faminto, coberto de feridas e que não tocou o seu coração? São os chamados invisíveis, não é? Que hoje é comentado na sociedade, né? São os invisíveis. Eles não são vistos pela sociedade. E essa mulher não teve empatia, ela não teve caridade, ela não conseguiu olhar para aquele homem com um olhar de bondade, de misericórdia. Ela não se sensibilizou com o sofrimento dele. E isso é muito triste. E essa reação, né, diante de um acontecimento banal, de um camundongo que de repente aparece na casa dela, outras pessoas se desequilibram por qualquer banalidade, qualquer situação mais simples que aconteça,
Então, falta no coração, no nosso coração, no coração de muitas pessoas, a presença do Evangelho de Jesus. Emmanuel tem uma mensagem muito bela que se chama O Olhar de Jesus. E nessa mensagem, Emmanuel relata como que era o olhar de Jesus para com as prostitutas, o olhar de Jesus para Maria de Magdala, o olhar de Jesus para aquela mulher que foi pega em adultério e arrastada ali para a praça para ser apedrejado, o olhar de Jesus para Judas, o olhar de Jesus para um criminoso. Então, o olhar de Jesus era um olhar de amor, um olhar de bondade, um olhar de compreensão, sem julgar, envolvendo a todos no seu amor, na sua brandura. Mas nós não conseguimos isso de uma hora para outra. Esse olhar de misericórdia, de caridade, de fraternidade para com o outro. Isso é um exercício do amor, que nós precisamos desenvolver. E Jesus, naquela passagem relatada por Mateus no Evangelho, que Jesus diz, que aquele que vestir as pessoas que estão nuas, que visitar os que estão presos, aqueles que derem de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, esses serão bem-aventurados no reino dos céus, porque ele é como se fosse uma daquelas pessoas. Então, quando nós olhamos para um irmão nosso nessa situação de penúria, de fome, de miséria, seja ele uma pessoa que é honesta, e está passando por uma situação dessa, seja um criminoso, nós precisamos ter caridade com essas pessoas. Nós precisamos, eu não posso ajudar, envolve numa prece. Peça a Deus para dar força, coragem para aquela pessoa suportar essas provas, essas vicissitudes, esses sofrimentos que a vida proporciona, porque são irmãos nossos que estão numa situação de provas ou de expiações, resgatando débitos do passado. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ajudar, que nós vamos dizer assim, ele está pagando, que não é pagando, mas ele está resgatando os débitos do passado, então ele tem que passar por isso. Mas nós temos que pensar quais os recursos que Deus coloca ao meu alcance para eu aliviar a dor do meu irmão. Nós temos que pensar se fosse um filho meu, se fosse o meu pai, se fosse o meu avô, se fosse um irmão que tivesse naquela situação de penúria, eu gostaria que ele fosse ajudado, que ele fosse socorrido. Então, nós precisamos desenvolver em nós essa vontade de fazer o bem, de aliviar a dor do outro, essa vontade de envolver aquela pessoa numa prece, pedindo a Deus que dê força. Não falando, coitado, eu tenho uma pena, não. Que Deus dê a ele coragem, Deus dê a ele força e que ele tenha condições de, ajudado por outros que estão em situação melhor, ele possa ter as suas dores aliviadas. Então, bem-aventurados aqueles que olham para o seu irmão e conseguem fazer uma ação no bem
para aliviar aquela penúria, aquela dor e levar um pouco de esperança e de alento a tantos corações sofrendo, não é? Aqui na terra. Muita paz de Jesus para nós.